No Saúde e Fé de hoje, nós vamos falar sobre psoríase, uma doença crônica, autoimune. O que é uma doença autoimune? Ou seja, o organismo ataca ele mesmo. Psoríase, uma boa notícia, não é contagiosa, mas o seu nível de gravidade é variável, depende de pessoa para pessoa, podendo apresentar desde formas leves e facilmente tratáveis até casos muito extensos que levam à incapacidade física, comprometendo também as articulações. Mas para falar sobre esse assunto, minha gente, hoje a gente vai receber com muito carinho, ele é médico dermatologista, o Dr. Érico Pampado de Santos. Dr. Érico, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite. Que alegria recebê-lo. Alegria minha. O assunto é sério, doutor? Muito. Precisa de informação? Precisa. Então estamos no lugar certo? Estamos no lugar certo. Isso é que a gente quer falar com você, viu? Doutor, por favor, sente-se. Doutor, é um tipo de doença de pele? O que é uma psoríase? A psoríase é um tipo de doença de pele. É uma doença, se for ver nos livros, né, de dermatologia, nós vamos ver o quê? Uma doença inflamatória crônica. Então, ela crônica? É crônica. Então, uma doença inflamatória significa que participa da formação da doença fenômenos inflamatórios. Então, o meu organismo vai produzir células, e essas células que são de defesa, que inicialmente seriam para nos defender, passam a estimular uma inflamação e alterar todo um ciclo normal. E é interessante, doutor Henrique está falando assim que essa doença autoimune justamente é isso, ou seja, a gente tem aquele sistema autoimune de defesa interno para defender dos ataques externos, enfim, mas assim o nosso próprio organismo não interpreta, não traduz isso como sendo de defesa e começa a atacar isso, doutor, isso Exatamente, é autoimune, né? Hoje fala-se muito de selfie, né, de tirar selfie, então a doença autoimune é quando o organismo não reconhece mais ele mesmo, o selfie. Entendi. E ele acha que aquela parte do organismo é no self, não é dele. Então vamos atacar. E isso é crônica, doutor? Ou seja, a pessoa pode aparecer a doença, trata, desaparece e volta. A psoríase, por que ela é crônica? Porque ela vai ter períodos de agudização, entendi, melhorias e pode voltar. Então, as pessoas têm muito isso de psoríase, que falam, então a psoríase não tem cura. Não é só a psoríase, né? Exato. Eu dou o exemplo de dor de cabeça, tem cura? Cabeça. Você tem uma dor de cabeça, amanhã você pode ter outra, semana que vem pode ter outra. Se você é hipertenso, ou seja, você tem que conviver com isso. O mais importante da psoríase, não que ela não tenha cura, mas é que ela tem tratamento. Acho que essa é a grande questão. A gente já vai falar dos tratamentos. Eu pedia para a diretora, tem como colocar assim para você que está em casa, assim, eu sei que você está preparando o almoço, eu sei que você já colocou o feijão aí para cozinhar, enfim, mas a gente tem que falar disso, a gente quer trazer todos os dias para você ter informação, orientação sobre as mais variadas enfermidades, enfim. E a gente colocou algumas imagens, assim, mostra algumas imagens assim, para quem está em casa, para entender do que a gente está falando. Doutor, eu peço que o senhor vá comentando essas imagens, Sim. doutor, por favor. Uma localização muito frequente, né? A psoríase ela afeta os joelhos. Então aí tem uma psoríase clássica, uma psoríase uma das mais comuns, grandes placas afetando os joelhos, não estamos vendo aí, mas provavelmente está afetando o cotovelo também. Articulação, doutor? É por causa da articulação? É um local de articulações? É um local de trauma. A psoríase, ela reage a traumas, né? Olha, onde machuca mais. Olha lá, cotovelo. Então, veja a característica, Frei, que ela é eritematosa, ou seja, vermelha, e naquela outra foto, nós vimos umas placas esbranquiçadas, até prateadas, que são as escamas que se acumulam na pele por conta dessa inflamação. Olha, outro exemplo, doutor, aí deve ser uma coxa, cotovelo, Acho que é cotovelo também. Você vê. Nessa foto nós temos duas, né? A escama. A escama e o vermelho. Então nós estamos vendo, se desse para ver, através disso, vários vasos formados, inflamados, e uma pele reagindo, se multiplicando e tentando se defender. Isso vai aumentando, doutor? Você pode começar com uma feridinha, ali tem uma feridinha separada, parece uma ilhotezinha separada, vai aumentando, vai grudando uma na outra, doutor, e vai criando esse universo, assim, essa constelação aí, doutor? É isso. Olha, temos a imagem aumentada aí, doutora, assim, ó. Essa é uma imagem aumentada. Aí dá assim, para ver bem as escamas, né? Essas escamas que estão se soltando, justamente a pele não dá tempo dela sair da camada mais profunda da epiderme e chegar madura
na camada mais superficial e descamar, como acontece Entendi. normalmente. Isso leva mais ou menos 28 dias. Na psoríase, esse ciclo cai para 4 dias. Entendi. Então a célula ela vai muito rápido para a camada córnea, que é a camada mais superficial, e não dá tempo dela diminuir. Então essa imagem representa muito bem as escamas, que são células grandes, que nós estamos vendo, e ainda não estão prontas para se soltar, mas já chegaram lá em cima. Agora, uma coisa é boa e a gente tem que dizer aqui, o doutor vai reforçar e a gente vai mostrar mais imagens, que não é contagioso, viu, gente? Não é contagioso, não, você pode chegar perto, enfim, tem um efeito estético, enfim, um efeito visual, mas não é contagioso, enfim. Doutor, a gente tem outro exemplo aí, pode acometer também as unhas, doutor? Sim, as unhas têm você vê, às vezes chega um paciente com uma unha dessa, né, e já fala que, eu estou com uma micose. Nem sempre é micose, né? Pode ser uma inflamação. Esse tipo é uma inflamação, é uma psoríase ungueal. Pode perder a unha nesse caso, doutor, aí? Se a inflamação for grande, sim. Entendi. Mas existem os tratamentos que vão manter, né? Agora, doutor, eu vou usar uma expressão bem popular que a gente sabe, né? O nome é prurido, enfim, mas coça, isso coça, doutor? A psoríase pode coçar. Não é 100% dos casos de psoríase vai coçar, então, às vezes a pessoa tem uma placa e fala, bom, não coça, não é. Pode ser. Mas a psoríase, quando ela coça, ela tende a piorar, por aquilo que nós falamos agora há pouco, que é o trauma desencadeando mais psoríase. Vai aumentando. Esse é um fenômeno que existe em algumas doenças e na psoríase existe. Onde se traumatiza, às vezes pela coceira, podem nascer placas de psoríase, se for psoríase em placas, né? A gente falou do cotovelo, do joelho, mas olha assim, algumas assim, no couro cabeludo, gente, olha algumas imagens aí, doutor. Veja, nesse caso, a placa também vermelha e descamativa, ela sai da implantação do couro cabeludo, ela comete... A pessoa perde o cabelo ou não aí? Não necessariamente, não necessariamente. Não é uma doença de folículo. Entendi. Né? É uma doença que está na epiderme. Se tiver um quadro muito crônico, com coceira, pode por trauma perder o cabelo, mas geralmente não. Então ela divide da dermatite seborreica, que seria uma caspa, até uma inflamação, porque ela sai do couro cabeludo e vem para a pele, atrás da orelha, às vezes na implantação da testa. Entendi. Ela pode acometer. Tem mais uma imagem, assim, olha assim também, na parte frontal aí, doutor. Sempre couro cabeludo aí. Você vê, ela sai da implantação do cabelo e afeta a pele sem pelos, né? Pele glabra. Muitos podem confundir como caspa, que não se trata, né? Sim, e às vezes é único exclusivamente do couro cabeludo, que é a chamada psoríase do couro cabeludo. Entendi. Pode aparecer só no joelho, só no cotovelo ou no couro cabeludo? Pode ser só ungueal. Entendi. Pode na ser. unha, entendeu? E pode ser a eritrodérmica, que é uma psoríase generalizada no corpo inteiro, que é uma forma grave de psoríase. Nós temos mais uma foto aí, doutora, assim, olha só, também... Novamente, a placa, né, vermelha, com as escamas prateadas, saindo da implantação do cabelo. Isso caracteriza a psoríase. Doutor, nesse caso aí a pessoa vai fazer higiene, vai lavar o cabelo, vai lavar a cabeça e usar um shampoo que tem sempre o fator, a soda, etc, né? O sabão, enfim, não sei o nome que tem, mas assim, machuca isso, vai machucar, vai arder, tem que evitar, e como é que é? Frei, a tendência de quem tem a psoríase e sente esse grosseiro é esfregar, para tentar tirar. Isso vai piorar por conta do trauma que nós falamos. Essa placa tem que ser tratada com muito cuidado e até digo carinho para os meus pacientes. Entendi. Tenha carinho com essa placa na hora de passar o remédio, não é esfregando, na hora de passar o shampoo, é com delicadeza. Porque sangra, doutor? Sangra. Embaixo dessas escamas, essas células que são as responsáveis pela psoríase, que são os linfócitos, eles provocam uma produção enorme de vasos novos. Então, você tem vasos ali muito próximo da epiderme que foram criados. Então, se tirou aquela placa, eu caio nesse ponto de sangramento que já está na derme. E aí eu vejo como se fosse um orvalho sangrante. Entendi. Você que está chegando agora, esse é o Saúde e Fé, nós estamos falando sobre um dos problemas dermatológicos, que é justamente a psoríase. Doutor, o fato da pessoa coçar, o prurido, né, o coçar, vai rompendo a pele, né? Pode ser porta de entrada de outras doenças, Sem doutor? dúvida, isso é extremamente importante que o senhor tocou nesse assunto. A pele já não está fragilizada. Já está fragilizada, está alterada, multiplicando de forma desordenada,
E aí, na coceira, pode, e muitas vezes isso acontece, uma impetigenização, ou seja, a entrada de uma bactéria em um meio rico, que tem muito sangue, tem muita célula morta. Ela se alimenta disso? Se alimenta disso. Então, assim, se chegar uma bactéria ali, ela pode crescer e pode complicar ainda mais o quadro. Aí o tratamento vai ter que ser primeiro da infecção. Entendi. E depois tratar a inflamação. Agora, as fotos que a gente mostrou, doutor, para ilustrar, enfim, para quem está em casa, geralmente são fotos de pessoas adultas, enfim. Ela pode surgir em qualquer fase da vida? Uma criança pode ter uma psoríase, doutor? Pode. Não é tão comum, ela é uma doença mais de jovem adulto, mas ela pode sim afetar crianças. E aí com um comprometimento, principalmente emocional, muito grande, porque a doença de pele, ela tem esse comprometimento emocional. Isso que eu ia perguntar, uma carga emocional, um estresse, um impacto, uma perda, enfim, uma situação que mexe com o sentimento aí, pode aumentar, pode deixar mais fragilizada ainda, doutor? Sim, isso aumenta Isso é visto muito na prática clínica. Outra doença autoimune, por exemplo, vitiligo, que é essas células de defesa vão agir contra os melanócitos, que são o produtor da melanina, que dá cor à pele, e ele para de produzir cor. Então aí vão ficar manchas brancas. Entendi. Distúrbios ou ocorrências, melhor dizendo, emocionais que aconteceram, uma separação dos pais, ou então a separação do próprio indivíduo, no caso da doença cometeu o adulto, problema financeiro, qualquer problema que desestabilize o indivíduo é um só. Então o sistema imunológico dele é o mesmo, o sistema emocional está no mesmo indivíduo. Entendi. Então isso, uma coisa vai puxar a outra, e essas doenças autoimunes, é muito claro essa relação. Olha, como é importante a gente trazer grandes profissionais que nos ajudam a esclarecer, entender sobre o tema hoje, psoríase, esse nome aqui que é psoríase, por que surgiu esse nome, doutor, assim, psoríase? É um nome grego, enfim, significa escamação? Ele vem de psora, ele vem Bom, aí a gente vai pesquisar, né? Depois eu vou mandar para o senhor, mas eu tenho alguma coisa de ulceração. Entendi. Agora, o doutor Érico, o fato de, como você disse, pode ser localizado, mas pode ser generalizado, né? Pode. A psoríase, ela pode ser placas, ela pode se manifestar em pequenas pápulas, que são plaquinhas menores de 1 centímetro, que é a chamada psoríase gutata, parece gotas de lesão pelo corpo. Pode ser eritrodérmica, que é érito significa vermelho e derme da pele, então fica todo vermelho descamando. Pode ser invertida, que é aquela psoríase que dá embaixo da mama, na virilha, na axila. Pode ser psoríase artropática, que aí tem o comprometimento da articulação, não só da pele que envolve a articulação, mas também da articulação. Doutor, a pessoa tem psoríase e ela está dormindo, né? De repente, lá num ato involuntário, ela vai e se mexe e coça, né? Enfim. Seria o ideal ela ter luvas, doutor? Não é uma questão de higiene no sentido de contágio, porque não é uma doença contagiosa, mas seria uma maneira de se prevenir, doutor, usando luvas, para evitar justamente esse vício que a gente tem de querer coçar? Nós tentamos manter a pessoa mais dentro da normalidade possível, né? Então, o que a gente orienta é manter unhas curtas, que não vai dar para machucar no ato de coçar. E se ela se sentir bem com luvas, se sentir mais segura de não levar nenhuma bactéria, de não machucar a pele e tal, pode ser usado sim. Mas não é uma orientação na prática, assim, até para manter essa pessoa que já é estigmatizada, o mais normal possível. Por exemplo, assim, para detectar o diagnóstico, um exame de sangue, eu vou lá fazer um hemograma. Um hemograma pode me indicar alguma coisa nesse sentido ou é visual mesmo, doutor? O diagnóstico de psoríase é eminentemente clínico. Clínico, visual. Nós vimos as fotos e isso é característico de psoríase. A lesão que se comporta dessa maneira, ela é característica de psoríase. A biópsia de uma das lesões, eu posso mandar para um médico patologista e ele vai fazer uma leitura microscópica e existirão dados que vão corroborar com a minha hipótese clínica e vai fechar o diagnóstico. Mas nem sempre é necessário. Entendi. Tem psoríase muito clássica que você faz o diagnóstico clínico e já parte para o tratamento. Em relação ao exame de sangue, não tem alteração específica da psoríase. Né?
Não que a psoríase não curse junto com outras doenças, principalmente metabólicas, aumento de colesterol, glicemia. Olha Sim, só. é uma doença hoje considerada metabólica. Então, a obesidade está muito associada à psoríase. É isso que eu ia fazer. O que contribui para o surgimento? Tem um fator genético, enfim, etc. Mas o que contribui externamente? Ou seja, comida, estilo de vida, obesidade, sedentarismo, álcool, cigarro, isso colabora, doutor? Isso piora a condição clínica do indivíduo, e como nós falamos, o indivíduo é um só, e se ele tem uma psoríase ou uma predisposição a ter psoríase, tudo vai piorar. Cigarro, álcool, má alimentação. E o senhor falou na característica genética, né? Se pegar 30% a 40% dos doentes com psoríase, eles têm histórico familiar de psoríase. Entendi. Então, já é um dado que vai indicativo, na né? história. Tem algum parente? Sim, você já está lidando nesse nicho de 30% a 40% de pacientes. E é importante esse fato da psoríase, nós sabermos que ela é uma doença que envolve o metabolismo do corpo. Então, a obesidade, na psoríase tem que ficar de olho no colesterol do paciente, né? Não é só tratar a pele, mas é tratar o paciente como um todo. Porque pode ter, e aí o colesterol vai levar aos problemas cardiocirculatórios, né? Que é comum na psoríase. E vamos continuar com o nosso bate-papo aqui com o Dr. Érico Pampado de Santos, médico dermatologista, que aceitou nosso convite, está aqui brilhantemente nos ensinando, esclarecendo tudo sobre psoríase. Doutor, a gente já viu fotos, a gente já viu manifestações onde que aparece, enfim, e tem tratamento isso, doutor? Né? Antes do tratamento, posso só relembrar uma pergunta que o senhor me fez, que claro, eu fui buscar doutor. aqui nos meus arquivos? Psoríase, vem eu perguntei grego, de onde que vem a palavra, né? A psora, que eu tinha mencionado, significa coceira, prurido. Okay. Então, é doença do prurido. É a doença da coceira, doença né? da coceira, embora nem todos os casos são acompanhados desse sintoma. Ou seja, nem toda psoríase coça. Nem toda psoríase coça. Né? Doutor, o senhor falou lá no início que ela pode surgir, depois ela passa um tempo, desaparece e volta no mesmo lugar ou um outro lugar diferente, doutor? Pode voltar no mesmo lugar. As pessoas que têm... E isso é uma coisa importante também da gente abordar, que assim, a psoríase ela não vai começar no joelho, ir para o cotovelo, e depois ir para a unha, para o couro cabeludo, e depois se transformar uma forma artropática. A forma artropática é destrutiva mesmo, ela é muito grave. Como se fosse uma lepra naqueles tempos do passado, doutor, mas que só vai que é destruindo... articular, entre os ossos, né? Os ossos vão se desgastando, corroendo, e a pessoa vai ter problemas de articulação, como uma artrite, também chamada de artrite psoriática. Então, não existe essa evolução, são formas diferentes da mesma doença. Né? Agora, pode voltar no mesmo lugar? Pode. Pode voltar mais grave? Pode. Inclusive com certos tratamentos que às vezes são realizados. A pessoa busca aí uma maneira de se curar e toma certos medicamentos que não devem ser utilizados na psoríase. Preste atenção, a coisa que começou a ficar séria agora. Principalmente os corticosteroides. Né? O uso de corticoide na psoríase, não que não possa ser usado, pode com uma boa supervisão e por um período curto. Mas a pessoa está se tratando daquela doença que precisa de um corticoide, uma doença paralela. E aí, doutora, tem psoríase e tem aquela doença psoriásica que precisa, como é que vai? É o médico que vai saber a dosagem correta aí, doutor? Aí pode acontecer uma piora. Se a pessoa tem psoríase e aparece com uma dor no ciático, então ele precisa tomar uma cortisona, a hora que a cortisona terminar o efeito, se for uma cortisona injetável de depósito, que dura lá 15, 20 dias no corpo, quando terminar, certamente a psoríase vai piorar. Aí ele vai ter que buscar outros tipos de tratamento, tentando sempre fugir do corticosteroide, dos corticoides, né, os conhecidos, e usar outros métodos de tratamento, que pode ser tópico ou sistêmico. Tá, então vamos falar agora dos tratamentos, tópico ou sistêmico? Tópico, que é uma pomadinha que você vai colocar? Cremes, spray, shampoo, de uso local, né? Uso local. Tópico. Vai colocar em cima da pele o remédio.
E vai passar, tem um período, enfim, sempre com orientação de um dermatologista. Isso. Fundamental. Fundamental, ter a orientação do seu dermatologista de confiança. E aí você pode, a opção desse dermatologista pode ser medicamento tópico, né? Que vai ser só local. No local da doença, você tem placas pequenas, é uma boa opção. Entendi. Não precisa entrar um medicamento no corpo todo para fazer um efeito numa lesão mais pequena. Sistêmico, né? Então, põe no local e tem ótimos resultados. E quando precisa, quando é mais generalizado, aí sim, algum medicamento injetável, com comprimido? Quando é mais generalizado ou quando é resistente à primeira opção de tratamento, que seriam os tópicos, aí a nossa opção vai ser os tratamentos sistêmicos, ou seja, eu vou jogar no organismo, por via oral ou por via injetável, um medicamento que vai agir nessa inflamação. Entendi. Demora, doutor, o tratamento é demorado, enfim? O tratamento da psoríase, ele é demorado. Ele é demorado e trabalhoso para o paciente. Ele tem que passar o creme. Tem que ser disciplina. Ele tem que se hidratar. A hidratação da pele é fundamental. Ou seja, tomar bastante água, etc. Tem que se expor ao sol. Olha só. O sol é importante para a prevenção e para o tratamento mesmo da psoríase. Ativa a vitamina D e já cura aí já se trata da psoríase aí, né? O sol desinflama em pequenas quantidades, né? Não estamos aqui falando para ninguém tomar sol a ponto de se expor ao risco de um câncer de pele. Entendi. Mas pequenas quantidades ajuda muito, principalmente na psoríase e em outras doenças inflamatórias também. Aí, doutora, trata, desaparece todos os sintomas, etc. E vai aparecer lá na frente. Esse lá na frente, quanto tempo aí? Ou vai depender, cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Aí é impossível ter essa noção. Mas algo que desencadeia, por exemplo, você fez o tratamento certinho, enfim, mas lá na frente começou a não se cuidar direito, começou a engordar, começou a tomar, sei lá, fumar, beber, já é um fator desencadeante. Isso doutor. pode ser um fator desencadeante, sem dúvida. Estresse emocional. Opa, Um fator, estava controlado a minha psoríase, tive um grande problema e aí voltou tudo. Quando a pessoa sabe, doutor, aí que está a pergunta, por exemplo, ela aparece já de um dia para a noite aquele volume ou é uma feridinha, mais uma feridinha, mais uma feridinha e vai surgindo daí? Quando eu percebo, opa, é psoríase como eu já conheço, então eu já vou lá e tento interromper o ciclo ou tenho que esperar o ciclo todo acontecer? O paciente ele vai se conhecendo, né? O paciente de psoríase ele se observa muito. Aliás, de doenças de pele em geral, o paciente se observa. Não só os outros observam a doença dele, porque está na pele, está visível, por isso que ela é estigmatizante, mas ele também se observa. Entendi. Então, quando ele começa a ter coceira no couro cabeludo, já começou a ter uma caspa mais grossa, e ele teve psoríase de couro cabeludo, provavelmente ele já vai começar e não precisa esperar piorar. Entendi. Já tem que agir ali naquele momento e já começar o tratamento. Doutor, hoje, graças a Deus, a medicina estética evoluiu tanto que tem aí as maquiagens, enfim. Pessoas que pode colocar algum produto em cima, uma maquiagem, para dar aquela, até mesmo pelo convívio social, para dar aquela escondidinha, doutor, assim, não é camuflar, esconder a situação, mas, assim, para ter esse convívio, pode se usar? Assim, é difícil uma psoríase na face. Não, então, é mais articulação, é couro cabeludo? Mais no corpo. No corpo. Então, a pessoa acaba usando vestimentas que vão cobrir. Que vão cobrir, claro. Isso a gente vê pacientes que às vezes está calor, o paciente chega de manga comprida e depois ele fala que tem psoríase e mostra, né? Mas ele não gosta de mostrar isso para todo mundo. Entendi. A doença de pele é difícil por causa disso, porque ela está ali para ser vista, né? Entendi. Desculpe a pergunta, doutor, mas assim, a gente vê o joelho, cotovelo, articulação. Pode acometer, por exemplo, nas partes genitais também ou não? Pode. Pode? Psoríase invertida. Psoríase invertida, ela acomete muito região inguinal, virilha, embaixo de mama, e pode inclusive atingir o órgão genital. É visto psoríase no pênis. Existe essa manifestação de doença também.
Isso e o tratamento sempre, acho que reforçar para quem está em casa que não é contagioso, doutor, assim, porque muita gente vê essa mancha, vê esse sinal, a pessoa vai lá, está de short e tem aquela mancha no joelho, tem no cotovelo, enfim, vai para a academia fazer ginástica e tem aquela mancha assim, não chego perto assim porque é uma doença. Não é contagioso. Doutor. Não é contagioso. De maneira nenhuma não se pega psoríase. Psoríase é para quem pode, é para quem já tem. Não vai pegar se tiver o contato direto com a pessoa. Isso é importante. Em outubro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou o Dia de Conscientização da Psoríase, para reforçar isso. Porque a psoríase é uma doença que tem é muito chamativa. Claro, né? nossa. E as pessoas precisam tomar sol. Então, como é que vai no clube? Então tem que se expor, né? É. Então é uma maneira. Então, vai no clube, vou me expor? Não vou. Né? Por quê? Porque tem esse estigma de ser uma doença contagiosa e não é uma doença contagiosa, você não vai pegar psoríase se tiver contato. Por isso que é importante o Saúde e Fé, que a gente ama de paixão esse programa. E a pessoa que tem psoríase não vai carregar uma plaquinha todo dia, assim, não é contagioso, não é contagioso. Vai carregar uma plaquinha no ônibus, no metrô, não precisa. Então, por isso que a gente quer trazer as informações e orientações. As pessoas estão interagindo. Eu vou chamar o senhor para a nossa tela virtual aqui, doutor. Muitas perguntas estão chegando aqui. A nossa amiga Kátia Andrade, obrigado, Kátia. Aliás, eu agradeço de coração todas as perguntas que chegam. É uma alegria tão grande de poder ser útil e responder às nossas redes sociais, no nosso WhatsApp aqui. A Kátia Andrade de São Paulo. Olá, Frei. Olá, doutor. Bom dia, Kátia. Existe algum remédio caseiro que melhora a psoríase? Pergunta a Kátia, doutor. Kátia, remédio caseiro, aí vamos deixar o sol, tá? Vamos deixar o sol como de remédio graça, caseiro. De graça ainda, né? Gratuito, exatamente. Não use nada. Não tente fazer nenhuma magia, fórmula que alguém passou e você vai usar isso. Não use nada. Procure orientação do seu dermatologista de confiança e o caseiro vamos nos restringir ao uso do sol. Que maravilha, obrigado, viu? A Marta Guilton de Campinas, obrigado, Marta, pelo carinho, pela participação. Bom dia para você também, viu, querida? Minha filha tem psoríase e descobriu recentemente que está grávida. A doença pode piorar durante a gestação e o bebê pode ter a doença também? A mãe pode passar para o filho? Pergunta a nossa amiga Marta, doutor. Não por contato direto, né? Não é contagiosa como uma sífilis congênita que passa ali pelo... Uma DST, Uma né? DST, que é a bactéria passando para outra. Não, pode ter na sua genética, nós falamos que 30% a 40% dos pacientes com psoríase têm um histórico familiar de psoríase, mas não que vai passar. Agora, em relação à piora, Marta, os hormônios da gestação, eles podem piorar sim a psoríase, né? E pode também se manter. É como a acne, né? Às vezes a pessoa engravida e a acne some completamente. Fala, nossa, era uma maravilha quando eu estava grávida, não tive uma espinha, depois tive espinha de novo. Isso acontece. Os ciclos de hormônio e a relação com eles na pele, ela é conhecida. Doutor, o tipo de pele, pode ser uma pele mais oleosa, mais sebácea, sei lá, enfim, ajuda a aparecer também uma pele mais seca, uma pele mais oleosa? Enfim. Na psoríase, não. Não, na psoríase, não. Na psoríase, o que ajuda é a hidratação que o paciente deve usar, inclusive nos períodos de intercrise, principalmente. Entendi. Que aí ele vai conseguir manter a doença mais longe, porque ele está hidratado, né? Vamos lá para mais uma pergunta. A Mariana Silva de Timon, no Maranhão. Olha que maravilha, como a gente está longe, mas ao menos pertinho do coração, viu? Que Deus abençoe. Mariana, bom dia, Frei, bom dia, doutor. Tenho psoríase há 2 anos. Quando estou estressada, os sintomas pioram. Por que isso acontece? É a imunidade aí, né? O estresse, ele atrapalha tudo. Se você tiver com dor de cabeça e ficar estressado, a dor de cabeça vai piorar. Exato. Psoríase é uma doença. Então, se você tiver psoríase e ficar estressado, ela vai piorar. Pelo sistema imunológico, pela reação inflamatória, tente se acalmar, né? Formas de relaxamento são sempre, a gente entusiasma que o paciente faça. Yoga, oração, tudo isso ajuda muito. Ter calma, né? Ter calma, Num mundo tão corrido, tão estressante assim, a gente tem que trabalhar, porque é uma questão de saúde, né? De sobrevivência. Conseguir um momento de calma, O nosso amigo Murilo Luz, que é de Cunha, São Paulo, obrigado, Murilo, pela participação. Ele está parabenizando pelo programa. Que bom que o programa está sendo útil, viu? Que bom, Murilo. Deus abençoe, viu? Gostaria de saber se psoríase pode vir a se tornar câncer, doutor? Pergunta o Murilo. Não. Psoríase é uma doença inflamatória e o câncer é uma doença neoplásica, ou seja, de crescimento desordenado de células. Falar, mas tem um crescimento desordenado na epiderme que está levando as escamas? Sim, mas as células são típicas.
As células do câncer são atípicas, diferentes do normais. Então, não é um problema inflamatório, e sim um crescimento desordenado. Então, psoríase não leva a câncer. Doutor, eu sei que o senhor se comunica muito bem, né? Fala muito bem. Obrigado. O senhor falou de psoríase hoje, o assunto, estamos falando sobre psoríase, mas assim, eu percebo que o senhor, assim, de doenças de pele entende bastante. Eu posso convidar desde já o senhor para falar aqui sobre infecções de pele, doutor, assim, doenças da pele, porque tem de origem bacteriana, fúngica, viral. O senhor aceitaria vir aqui? Né? Já posso me sentir convidado? Nossa, então, que maravilha. Ele já aceitou, viu, gente? Então, doutor, para quem está em casa, né? Para quem está em casa que de repente sofre por isso, né? Não é fácil você se olhar no espelho e ver aquilo lá, ver também a reação das pessoas, enfim, quando está de short, quando está de regata, de camiseta, enfim. Então, para quem vive com essa realidade e, doutor, também para a família que tem algum parente aí que vive, qual a mensagem que o senhor daria assim para quem está em casa, doutor? Olha, não se esconda, né? Não se esconda se você tem a psoríase, se você tem uma doença inflamatória. Procure ajuda. Existem tratamentos, nós não falamos aqui, a psoríase é muito ampla, mas se você procurar na internet, você vai ver sobre os tratamentos imunobiológicos, realmente são o que há de mais moderno para a psoríase. Ou seja, nós estamos falando de tratamento desde creme até imunobiológico que vai agir diretamente na inflamação dos linfócitos. Então você tem tratamentos disponíveis, isso que é o importante. Se quando você está em crise você não quer se expor, nós vamos respeitar, mas não se esconda da sua doença. Procure ajuda e você vai melhorar. Gente, eu acho que a grande frase é hoje, não se esconda. Não se esconda. Tem tratamento, assim, acho que é a grande frase. Não esconder, aliás, de nada, né, gente? De nada, né? Principalmente quando se trata de doença física, viu, gente? Tivemos o prazer, gente, foi um prazer hoje de conversar com o Dr. Érico Pampado de Santos, médico dermatologista. Quem quiser entrar em contato é 0 operadora 12 3633 2695, tá na tela, ou também o Facebook /Dr. Érico P. de Santos, Érico P. de Pampado de Santos, está na tela aí para você copiar. Doutor, antes de dizer até breve, eu faço questão aqui, doutor, de entregar, olha, uma canequinha, o senhor vai levar para o seu consultório, doutor, para o seu consultório, uma canequinha do programa, justamente. Que assim, legal. As pessoas vão começar assim, nossa, doutor, que canequinha linda, onde o senhor conseguiu? Né? Comprou? Não, eu ganhei do Saúde e Fé. Aí o senhor vai, né? Muito obrigado, adorei. E São Peregrino, o senhor falou muito de espiritualidade, ele é o santo protetor contra o mal do câncer. Gostaria que o senhor levasse com muito carinho para ajudar também nesse trabalho tão bonito, viu, né? E agradeço muito, gostei muito. Então, até breve. Até breve. Se eu posso rezar pelo senhor? Por favor. Porque agora chegou o momento da oração, muitas pessoas estão em pé de oração durante o programa, faço questão de rezar pelo senhor, tá Muito bom? obrigado. Até breve, então, até breve.